Seja muito bem-vindo ao último dia. E se chegaste até aqui, quero que tu saibas que já estás à frente da esmagadora maioria das pessoas em Portugal. Porque a maior parte desiste algures pelo caminho e nunca chega à parte que muda realmente a sua vida financeira. Esta é a parte. No primeiro dia eu mostrei-te a tempestade, ou seja, todas as forças que fazem o teu dinheiro fugir mês após mês. No segundo dia, montamos o guarda-chuva, que foram as três técnicas para o dinheiro deixar de fugir e começar a sobrar. E se reparaste bem, esses 2 dias foram sobre a mesma coisa, que é a defesa, ou seja, guardar aquilo que é teu e protegê-lo. Hoje mudamos de lado porque hoje é o ataque, que é pegar nesse dinheiro que já sobra e pô-lo a trabalhar para ti, a render e a multiplicar sozinho enquanto tu vives a tua vida. E deixa-me ser 100% honesto logo de início, porque isto incomoda, mas é verdade. Em Portugal, 3 em cada 4 pessoas nem sequer sabe o que é o juro composto, que é a ferramenta mais poderosa que existe para criar riqueza. E é precisamente por não conhecerem esta ferramenta que passam a vida inteira a trabalhar pelo dinheiro, em vez de porem o dinheiro a trabalhar por elas. Eu vou mostrar-te passo a passo como investir bem aqui em Portugal, sem os bancos a consumirem o teu retorno, e no fim desta aula vais saber como começar a investir. E como isto é uma aula sobre investimentos, deixo já o aviso que vou repetir ao longo do caminho. Investir envolve sempre riscos e nada do que aqui é dito é aconselhamento financeiro. É simplesmente educação para tu decidires com a tua cabeça e 100% alinhado com os teus objetivos financeiros para a tua vida. Antes de te mostrar como se investe, quero que percebas por que razão isto é tão urgente e para isso deixa-me dar-te apenas 2 números que, quando os pões lado a lado, deviam tirar o sono a meio país. O primeiro é que apenas 1 em cada 4 portugueses sabe calcular o juro composto, o que significa que a maioria das pessoas nunca percebeu verdadeiramente como é que o dinheiro cresce. O segundo é a consequência direta disto, porque há neste momento 144 mil milhões de euros parados em depósitos a prazo, a render à volta de 1%, enquanto a inflação anda bem acima disso, como nós vimos na aula 1. O que isto quer dizer na prática é que o país inteiro tem o seu dinheiro guardado num sítio onde ele está todos os anos a valer um pouco menos e as pessoas fazem-no convencidas de que estão a agir com segurança quando na realidade estão apenas a perder muito devagar. E isto não acontece por serem descuidadas ou pouco inteligentes, acontece sim porque nunca ninguém lhes explicou. E é muito importante que tu percebas que os bancos não têm grande interesse em explicar-te isto, porque ganham exatamente com o teu dinheiro parado. Eu, pelo contrário, quero te ensinar a fazer melhor e é isso que nós vamos trabalhar ao longo de toda esta aula. Vamos então começar pelo princípio, que é para perceberes como funciona esta ferramenta, porque a maior parte das pessoas ouve falar de juro composto e foge porque acha que é uma coisa muito complicada de matemáticos e economistas. E a verdade é que não é. É das coisas mais simples que existem quando alguém te explica devagar. Por isso eu vou explicar-te extremamente devagar. O juro composto é apenas isto. O dinheiro rende juros e depois esses juros também começam a render juros por si próprios. É uma bola de neve, ou seja, ao início é uma bolinha pequena, mas quanto mais rola, mais neve apanha e a certa altura já não a consegues parar. Deixa-me dar-te aqui um exemplo com números redondos para tu conseguires imaginar. Tu tens 1000 euros a render 7% ao ano. No primeiro ano ganhas 70 euros. Simples. Ficas com 1070. Agora repara no que acontece no segundo ano, porque é aqui que está o truque. Nesse segundo ano, os 7% já não contam apenas sobre os 1000 euros iniciais, contam sobre os 1070. Ou seja, ganhas um bocadinho mais do que os 70 do ano anterior sem teres colocado um único euro do teu bolso. E no terceiro ano contam sobre um valor ainda maior, e assim sucessivamente, ano após ano. Ao início, esta diferença parece quase insignificante, porque a verdade é que não se nota muito. E por isso é que muita gente acaba por desistir cedo, quando olha para o primeiro ano e pensa, bem, isto não vale assim tanta pena. Mas com o passar do tempo torna-se completamente avassalador. E há uma regra simples que te ajuda a ver isto. Uma regra que eu quero que tu leves para a vida é que se chama a regra dos 72. Funciona assim. Divides 72 pela taxa de juro e o resultado disto ao fim de quantos anos é que o teu dinheiro vai duplicar. A 7%, 72 a dividir por 7 dá mais ou menos 10. Ou seja, o teu dinheiro duplica a cada 10 anos aproximadamente. Vê o que isto quer dizer com aqueles 1000 euros. Ao fim de 10 anos transformam-se em 2000. Ao fim de 20 em 4000. Ao fim de 30, 8000. Tudo isto sozinho sem tu acrescentares rigorosamente nada, apenas deixando o dinheiro trabalhar. 8 vezes mais do que aquilo que tu colocaste só por causa do tempo. E é por isto que eu insisto tanto numa coisa e vais ouvir-me a repeti-la ao longo de toda esta aula.
A variável mais poderosa de todas não é quanto o dinheiro que tu pões, mas sim há quanto tempo é que tu começaste. O tempo faz mais do que o valor. Por isso, o melhor dia para começar a investir foi ontem, o segundo melhor é hoje. Agora deixa-me dar-te um exemplo concreto com um valor que qualquer pessoa consegue colocar de lado, porque acho que é aqui que a coisa faz mesmo clique na nossa cabeça. Até aqui falamos de 1000 € parados, agora vamos falar de uma coisa mais parecida com a tua vida real, que é ires colocando um bocadinho todos os meses. Imagina que pões de lado 100 € por mês, apenas 100 €. É menos do que muita gente gasta em cafés, em tabaco ou em subscrições que nem usa, como vimos no segundo dia. E imagina que investes esses 100 € por mês durante 30 anos, a uma taxa de 7% ao ano, que é mais ou menos aquilo que o mercado tem dado a longo prazo. Vamos fazer a conta juntos, sem qualquer tipo de pressa. Ao longo desses 30 anos, aquilo que sai efetivamente do teu bolso são 36 000 €. É fácil de perceber, 100 € vezes 12 meses são 1200 por ano. Vezes 30 anos dá 36 mil. Esse é o teu esforço total espalhado por 30 anos. E agora a pergunta que interessa, no fim desses 30 anos, com quanto é que tu ficas? Ficas com 122 000 €. Para com o vídeo se for preciso e olha bem para esta conta, porque ela é o coração de tudo o que te vou dizer hoje. Tu puseste 36 000 € e ficaste com 122 mil. Aqueles outros 86 000 € não saíram do teu bolso. Nasceram sozinhos do trabalho do tempo e do juro composto sem tu teres feito mais nada além de deixar o dinheiro quieto a crescer mês após mês e ano após ano. É por esta razão que muita gente chama o juro composto a oitava maravilha do mundo, porque parece quase magia, mas não é. É simplesmente matemática com o tempo a fazer o seu trabalho. E é também por esta razão que eu insisto tanto que a coisa mais importante não é o valor que tu começas a investir hoje, é sim começares o mais cedo possível. E deixa-me provar-te para doer ainda mais um bocadinho. Cada ano que tu passas a adiar não é só um ano perdido, é o ano que mais valia, porque é o que tinha mais tempo à frente para compor. Adiar 5 anos não te tira 5 anos de crescimento pequeno, tira-te 5 anos de crescimento maior. Por isso é que quem começa aos 25 chega muito mais longe do que quem começa aos 35, mesmo colocando um mesmo por mês. Ou seja, o tempo faz todo o trabalho pesado. Só tens de lhe dar tempo. Antes de avançarmos para o como, tenho de te avisar de uma coisa e este aviso pode poupar-te dezenas de milhares de euros ao longo da tua vida. Por isso presta atenção. Quando finalmente decides investir, há um instinto que quase toda a gente tem e é um instinto errado. É ir ao balcão do banco pedir ajuda. E eu percebo esse instinto, não te censuro por isso. O banco é onde está o teu dinheiro, é uma cara conhecida, parece o sítio natural para tratar deste tipo de coisas. O problema que tens que perceber é que a pessoa que te vai atender do outro lado do balcão, aquele gestor de conta simpático, não é muito teu amigo. É um vendedor com objetivos de venda, com metas todos os meses, exatamente como quem vende telemóveis ou seguros. E aquilo que ele te vai empurrar são os fundos da própria casa, ou seja, os produtos do banco costumam cobrar entre 1,5% e 2% de comissão por ano, todos os anos ganhes tu ou percas. E aqui está o problema a sério, com um dado que não é opinião minha, é o estudo feito e repetido. Cerca de 98% dos fundos europeus de ações globais não conseguem sequer bater o mercado ao fim de 10 anos. 98%, ou seja, deixa-me traduzir isto porque é grave. Estás a pagar uma comissão maior alta a alguém todos os anos para que essa pessoa, na esmagadora maioria dos casos, te dê um resultado pior do que o mercado te teria dado sozinho, sem comissão alguma. Ou seja, estás a pagar mais para ter menos. E eu sei que estás a pensar, porque é a reação normal. Mas 2% é assim tão grave? Parece pouco. E é aí que está a grande armadilha. 2% por ano parece uma coisa pequena, quase invisível, mas ao longo de 30 anos, com o juro composto a trabalhar, essa diferença entre pagar 2% e pagar 0,07% representa dezenas de milhares de euros. Dinheiro teu que sai do teu bolso e vai para o do banco ano após ano sem tu dares por isso. Aquela comissãozinha pequena como uma fatia enorme do teu futuro. Mas há uma alternativa e é simples e existe em qualquer lado. Chama-se ETF e vamos falar dela em detalhe daqui a bocadinho. Por agora fica apenas com a ideia, é um produto que segue o mercado inteiro por uma comissão à volta de 0,07%, 10 vezes menos do que o banco te cobra, e deixa-me dizer-te uma coisa sobre mim, para tu perceberes porque é que eu te posso dizer isto com esta frontalidade. Eu tenho vindo a construir a minha marca de uma forma muito diferente, sem viver de comissões de bancos, de corretoras ou de seguradoras.
não ganho nada se fores a um banco, não ganho nada se fores a uma corretora. E é precisamente por isso que eu te posso dizer toda a verdade sem ter de defender o produto de alguém. Agora que já percebeste o poder do juro composto e a armadilha das comissões, eu vou dar-te o mapa. E chamo-lhe mapa de propósito porque investir bem não é uma questão de sorte, nem teres um dom, nem de acertares numa ação mágica de que ouviste falar. É seguir um caminho por ordem do princípio ao fim. É como uma viagem. Tens um ponto de partida, tens paragens pelo meio e tens um destino. Este mapa tem 7 paragens. Eu vou apresentá-las já todas para teres a viagem inteira na cabeça e depois vamos percorrê-las uma a uma com calma. A primeira paragem é blindar-te. A segunda é definires o teu objetivo e o teu prazo. A terceira é conheceres as ferramentas onde podes colocar o dinheiro. A quarta é começares e automatizares. A quinta é fugir das armadilhas. A sexta é diversificar e não mexer. E a sétima é tratar dos impostos e reveres uma vez por ano. Quero que prestes muita atenção à ordem, porque é aqui que quase toda a gente falha e vale a pena perceber o porquê. A maioria das pessoas começa a meio do mapa, ou seja, ouve falar de uma ação ou de uma cripto, entusiasma-se e compra qualquer coisa a correr, sem ter feito nenhuma das paragens anteriores. Não se blindou, não definiu um objetivo, não conhece as ferramentas. E depois, quando aquilo corre mal, e corre quase sempre mal quando se começa às cegas, conclui que investir não é para mim, que isto é uma roleta. Mas o problema nunca foi investir, foi a ordem, ou seja, foi saltar as paragens. E há uma paragem em particular, a quinta, a de fugir das armadilhas, que quero destacar desde já, porque é distintamente portuguesa. Quase nenhum guru estrangeiro te fala dela, porque as armadilhas do mercado americano não são as mesmas que te aparecem a ti aqui no teu Instagram, na tua caixa de e-mail. Aqui essa paragem é essencial e vais perceber porquê quando lá chegarmos. Neste mapa vamos fazer as coisas como devem ser feitas, desde a partida, que é o sufoco em que muita gente vive, até o destino, que é a liberdade de teres o dinheiro a trabalhar por ti, em vez de seres tu sempre a trabalhar pelo dinheiro. A primeira paragem é a mais importante de todas e ao mesmo tempo a que mais gente ignora. E há uma ligação direta entre estas duas coisas. É precisamente por ser ignorada que tanta gente que começa a investir acaba por se dar mal e por desistir. Saltam esta paragem e sem ela tudo o resto desaba ao primeiro solavanco. Blindar-te quer dizer isto. Antes de investires um único euro, há duas coisas que têm de estar feitas. E não são coisas novas para ti, porque tu sabes exatamente aquelas que nós já trabalhamos na segunda aula. Por isso já partes com essa vantagem. A primeira é teres o teu fundo de emergência montado. Ou seja, 3 a 6 meses das tuas despesas guardadas num sítio seguro, à mão de semear, numa conta remunerada ou então em certificados de aforro. Um dinheiro que rende o suficiente para não perder muito para a inflação, mas do qual tu podes dispor rapidamente se precisares. Este fundo é o teu colchão, é o que te separa de uma crise no dia em que o carro avaria, em que a máquina de lavar morre, em que ficas sem trabalho. Sem ele, qualquer imprevisto te obriga a mexer onde tu não devias. A segunda coisa é teres eliminado a tua dívida cara, ou seja, os cartões de crédito e o crédito de consumo, aquele que cobra 12, 13, 18% ao ano. E aqui há um número que fecha esta discussão de vez e quero que o guardes para sempre. Pagar um cartão de crédito que te cobra 18% é exatamente o mesmo que ganhares 18% garantidos e sem qualquer tipo de risco. Deixa-me repetir porque as pessoas não dão um devido valor a isto. Cada euro que usas para abater um cartão de 18% rende na prática 18% certos. Ora, não existe nenhum investimento seguro no mundo que te dê 18% garantidos de forma consistente. Por isso, não faz sentido nenhum tu começares a investir à procura de 7% incertos enquanto tens uma dívida a comer de 18% certos. Mata a primeira dívida cara, é o melhor investimento que tu vais fazer. Só depois de teres estas duas coisas resolvidas, o fundo e a dívida cara, é que estás realmente pronto para começar. E a razão é simples e humana. Quando vier um imprevisto, e vem sempre, tu não vais ser obrigado a vender os teus investimentos ao pior momento. No mês em que o mercado está em baixa, nem a correr outra vez para o crédito caro. Estás blindado e é a partir daqui, com terreno firme debaixo dos pés, que tu vais construir tudo o resto. A segunda paragem é decidir para que é que estás a investir e para quando. E parece uma pergunta filosófica, mas não é. É das coisas mais práticas que existem, porque o prazo, ou seja, o tempo que falta até precisares do dinheiro, é aquilo que decide o risco que
tu podes correr. Não é o teu feitio, não é seres corajoso ou medroso, é o teu prazo. Deixa-me explicar-te com uma regra simples que quero que leves para a vida, porque protege-te de uma das asneiras mais comuns que eu vejo. O dinheiro de que vais precisar dentro de pouco tempo, digamos dentro de 1 a 3 anos, como a entrada de uma casa, um carro que já sabes que vais trocar, ou um casamento que estás a planear, esse dinheiro não pode de maneira nenhuma ir para a bolsa. E vou dizer-te exatamente o porquê, para não ficares só com a regra e ficares com a razão disto. A bolsa oscila, sobe e desce e às vezes desce muito sem avisar. E se tu precisas do dinheiro daqui a 2 anos, corres o risco de precisar deles precisamente num ano em que o mercado esteja em baixa. E aí és obrigado a vender, a perder, a materializar um prejuízo que talvez fosse temporário. Esse dinheiro de curto prazo vai para sítios seguros e estáveis, como os certificados de aforro, um depósito a prazo, uma conta remunerada, onde não oscila e está lá quando tu precisas. Já o dinheiro de que só vais precisar daqui a muito tempo, daqui a 10, 20 ou 30 anos, como a reforma, o futuro dos filhos, esse é outra história completamente diferente. Esse pode e deve ir para o mercado. E porquê? Porque a longo prazo o tempo alisa os solavancos, as quedas que a curto prazo são assustadoras, a longo prazo tornam-se apenas rugas no gráfico, porque o mercado até hoje recuperou sempre de todas elas, sem exceção. Quem tem 30 anos pela frente pode dar-se ao luxo de ignorar as quedas porque tem tempo que sobra para as ver recuperar e crescer por cima. Por isso, antes de avançares, eu quero pedir-te uma coisa concreta e não é conversa, é para fazeres mesmo. Pega num papel ou nas notas do teu telemóvel e escreve um objetivo concreto e a data em que o queres atingir. Quero ter tanto para tal coisa até tal ano. Sem esse destino claro, o passo seguinte, que é escolher onde colocar o dinheiro, transforma-se numa aposta às cegas. Com o destino claro, tudo o resto passa a fazer sentido porque cada euro passa a ter um trabalho atribuído. E já que falamos de objetivos, deixa-me dar-te uma conta que dá sentido a tudo isto, porque investir não é juntar dinheiro por juntar, como quem enche um saco sem saber para quê. É saber exatamente o número que tu queres atingir e o que esse número te devolve na prática no teu dia-a-dia. Vou usar um exemplo redondo. Imagina que o teu objetivo é teres 300 mil euros investidos. Parece muito e é, mas já viste com um juro composto que se chega lá com o tempo. A pergunta é, para que serve ter 300 mil euros? Serve para isto. Existe uma regra muito conhecida no mundo das finanças pessoais, a chamada regra dos 4%, que diz que podes retirar 4% por ano numa carteira investida sem nunca esgotar o teu capital. Porque o próprio dinheiro, ao continuar investido, tende a repor aquilo que tiras. Ou seja, esses 300 mil euros dar-te-iam 12 mil euros por ano, que são 1000 euros por mês, para sempre, sem tocares no teu bolo principal. 1000 euros por mês que caem sem tu trabalhares para eles, e a isto se chama liberdade financeira. E não é um sonho de gurus, é única e exclusivamente uma conta. Agora a pergunta que segue naturalmente é: quanto tempo demoro eu a lá chegar? Isso depende de quanto consegues investir por mês, contando com aquela média de 7% ao ano de que já falamos anteriormente. Deixa-me dar-te 3 cenários para veres. Se investires 300 euros por mês, chegas aos 300 mil em cerca de 28 anos. Se conseguires investir 500 euros por mês, chegas lá em cerca de 21 anos. E se conseguires 1000 euros por mês, chegas lá em cerca de 15 anos. Repara como o esforço mensal encurta o tempo. Mas repara também que o mesmo cenário modesto, 300 euros, te leva lá. O que quero que percebas com isto é a mudança de mentalidade. Primeiro escolhes o número que queres atingir, o teu número, aquele que te dá a vida que tu queres. E depois, a partir daí, é apenas uma questão de tempo e de consistência. Deixa de ser um mistério e passa a ser um plano com etapas. E há uma boa notícia dentro disto. Quanto mais cedo tu começares a investir, menos precisas de pôr por mês para chegar ao mesmo sítio, porque o tempo faz o trabalho por ti. E lembra-te, mais uma vez, de que estes valores são estimativas com base numa média histórica. Não são uma promessa, nem uma garantia. São uma bússola, porque investir envolve risco e nenhum ano é igual ao outro. Chegamos à terceira paragem, que é conheceres as ferramentas, ou seja, os vários sítios onde podes pôr o teu dinheiro. E quero mostrar-te todos, do mais seguro ao mais arriscado, para que tu percebas o mapa completo antes de escolheres.
em vez de simplesmente escolheres às cegas só porque foi o único de que tu ouviste falar. Mas antes de os apresentar, há uma regra que nunca muda e que quero que fixes a ferro e fogo porque protege-te de toda a gente que te quer enganar. Aquilo que é muito seguro rende pouco e aquilo que pode render muito também pode cair muito. É uma lei como a gravidade, não existe um investimento perfeito, aquele que seja ao mesmo tempo seguro e muito rentável. E por isso, sempre, sem exceção, quando alguém te prometer segurança e rentabilidade alta ao mesmo tempo, está a mentir-te e o objetivo é ficar com o teu dinheiro. Guarda esta regra porque vais precisar dela mais à frente. Agora vamos aos degraus de baixo para cima. No degrau mais seguro de todos estão os depósitos e os certificados de aforro, que rendem à volta de 2 a 3% no máximo com o capital garantido. Ou seja, não perdes o que tu colocaste. A seguir vêm as obrigações, em que na prática emprestas dinheiro a governos ou empresas e recebes juros estáveis em troca. Depois vem o PPR, o Plano de Poupança e Reforma, que é pensado para o longo prazo e que traz uma vantagem fiscal importante que já te vou explicar mais à frente. No degrau seguinte, e este é o principal para a maioria das pessoas, aquele onde vais viver a maior parte do teu investimento, está o ETF de ações mundiais, que te dá um mercado inteiro numa só compra e que a longo prazo tem rendido à volta de 7%. Mais acima, com mais risco, estão o ouro, que serve para refúgio em tempos de crise, e o imobiliário através dos chamados REITs, que paga rendas, mas oscila bastante. No topo do degrau, do maior risco de todos, estão as ações individuais e as criptomoedas, que tanto podem subir muito como cair muito. E por isso, só se tocam com o dinheiro que estás mesmo disposto a perder, sem que isso te estrague a vida. Já vais perceber que não precisas andar por todos estes degraus, mas precisas de os conhecer para saberes o que estás a fazer e aquilo que estás a deixar de fora de propósito. Vamos agora ver os mais importantes, um a um. Vamos começar por baixo pelo degrau mais seguro, que é onde deve viver o teu fundo de emergência e o dinheiro de que vais precisar a curto prazo. Aquele que não podes de forma alguma arriscar perder. Aqui a regra não é fazer crescer, é sim proteger e ter à mão. Deixa-me mostrar-te as opções com honestidade sobre o que cada uma dá e o que não dá. A primeira opção são os certificados de aforro. Neste momento começam à volta dos 2,1% e vão subindo com o tempo através dos chamados prémios de permanência, podendo ao fim de alguns anos chegar perto dos 4%. Tem uma vantagem muito prática para o dinheiro que queres manter seguro mas acessível. Podes levantá-los ao fim de 3 meses. Isto torna-os ideais para dinheiro que não vais precisar já, mas que queres poder ir buscar sem grandes complicações caso a vida aperte. A segunda solução são os certificados do Tesouro, que são parecidos, mas com regras próprias. Têm uma taxa fixa e crescente, com uma média à volta dos 2,7%. Mas atenção a dois pormenores. Pagam os juros apenas uma vez por ano e exigem um mínimo de investimento para entrar. São uma boa opção, mas menos flexíveis do que os aforro. A terceira opção, e talvez a mais prática para o fundo de emergência propriamente dito, aquela que podes ter de ir a correr, é uma conta remunerada. Por exemplo, a que a Trade Republic oferece é à volta dos 3%, que rende todos os dias e da qual podes tirar o dinheiro a qualquer momento, sem esperar. Para o colchão de emergência, esta liquidez total vale ouro, ok? Mas quero ser muito honesto contigo sobre estes produtos porque é fácil criar a ilusão errada. Com a inflação, onde tem andado nos últimos anos, estes produtos seguros mal chegam para cobrir a subida dos preços. Servem para proteger o teu dinheiro, para ele não derreter parado numa conta à ordem a render zero e servem para o teres à mão. Mas não servem para fazer crescer a sério e para construir património. Esse crescimento é tarefa dos degraus seguintes. Não confundas o cofre com o motor. E confirma sempre estas taxas antes de aplicares, porque mudam com o tempo e o que é verdade hoje pode não ser verdade daqui a 1 ou 2. Vamos agora ao PPR, o Plano de Poupança e Reforma, que merece uma paragem própria porque tem uma característica que nenhum outro produto tem e que muita gente desperdiça por não perceber. É uma ferramenta pensada para o longo prazo, para a reforma, e a coisa que a distingue de tudo o resto é esta: o Estado paga-te uma parte. Deixa-me dar-te o número que interessa, o que faz mesmo a diferença. Podes deduzir 20% daquilo que investes num PPR no teu IRS todos os anos, até um limite que ronda os 400 euros consoante a tua idade. Na prática, o que isto significa é que por cada montante que aplicas dentro dos limites, o Estado devolve-te uma parte na volta do teu IRS. É como se eles te dessem um desconto por estás a preparar a tua própria reforma. E faz todo sentido que o façam, porque quanto mais tu tratares da tua reforma, menos dependes deles no futuro. Há ainda uma segunda vantagem que aparece mesmo lá no fim, na hora de levantar o dinheiro.
Se tu cumprires as condições legais, pagas apenas 8% de imposto sobre os ganhos, em vez dos 28% que pagas normalmente noutros investimentos. É uma diferença bastante grande que ao longo dos anos representa muito do dinheiro que fica no teu bolso em vez de ir para o Estado. O dinheiro fica preso até à reforma. Se o levantares antes fora das condições permitidas, tens de devolver o benefício fiscal que recebeste e ainda levas uma penalização por cima. Por isso, o PPR é um dinheiro que sabes mesmo que não vais precisar até lá, não é para fundo de emergência e existe ainda uma armadilha que tu já conheces da segunda aula e que aqui é ainda mais traiçoeira. Há PPRs do balcão do banco com comissões altíssimas que consomem toda a vantagem fiscal e mais alguma, ou seja, o banco dá-te com uma mão o que te tira com a outra. Por isso, a regra é clara, escolhe o PPR primeiro pela qualidade e pelas comissões baixas e só depois pensas no benefício fiscal, porque um bom benefício fiscal num mau produto continua a ser um mau negócio. E há PPRs mais seguros e outros mais arriscados. A escolha depende do tempo que falta até à tua reforma. Quanto mais longe dela estiver, mais podes arriscar, porque tens tempo para recuperar de uma eventual queda. E chegamos agora ao mais importante de todos, àquele que eu acredito que possa ser a base do teu investimento, o coração de tudo. Chama-se ETF. E eu sei que a palavra assusta, parece coisa de gente da Bolsa de Nova York, mas fica descansado porque o conceito é dos mais simples que há. E depois de o perceberes, nunca mais o vais esquecer. Vou explicar-te o que é de forma simples. Um ETF é um cabaz. Um cabaz que junta milhares de empresas dentro de um só produto. Quando compras um ETF de ações mundiais, não estás a comprar uma empresa, estás a comprar um bocadinho de todas elas ao mesmo tempo. De uma só vez e com uma só compra. Em vez de apostares numa empresa e rezares para que corra bem, ficas com um pedacinho do mundo inteiro a trabalhar por ti. Há 3 números que resumem por que razão isto é tão bom e quero dar-te um a um. O primeiro é a diversificação. Um único ETF de ações mundiais dá-te mais de 1500 empresas numa só compra. Pensa no que isto significa na prática. Se uma dessas empresas afundar até se falir por completo, tens outras 1499 a segurar-te. O teu risco fica espalhado por meio mundo, nunca estás dependente da sorte de apenas uma. O segundo número é a comissão e já falamos dela aqui, mas aqui ganha ainda mais sentido. Um ETF anda à volta de 0,2% ano, contra o 1,5% a 2% que o banco te cobra pelos fundos dele. É 10 vezes menos e já visto ao longo dos anos, com o juro composto, essa diferença vale uma fortuna que fica contigo em vez de ir para o banco. O terceiro número é o retorno. A longo prazo, os ETF de ações mundiais têm rendido à volta de 7% ao ano. Não todos os anos, atenção, uns anos mais, outros anos menos, alguns até negativos, mas na média longa 7%. Junta então os 3 números. Milhares de empresas, comissão mínima, 7% a longo prazo. É por isto que, para a esmagadora maioria das pessoas, um ETF de ações mundiais é a base de todo o plano de investimento. E tudo o resto só entra se fizer sentido para um objetivo específico. Se só levares uma coisa desta aula, leva esta. E como sempre deixo o aviso de que estes valores são históricos e não são garantidos. Antes de avançar, quero arrumar o resto das ferramentas, aquelas de que se fala muito e que geram muita confusão, porque não quero que metas tudo no mesmo saco. São coisas muito diferentes, com riscos muito distintos, e tratá-las todas por igual é uma das formas mais rápidas de perder dinheiro. Em primeiro lugar, as ações e as obrigações de que tanto se fala. Repara nisto, porque poupa de trabalho. Na sua maioria, elas já vêm dentro do teu ETF mundial. Ou seja, não precisas de andar a comprá-las à parte uma a uma, a tentar adivinhar quais é que vão subir. O ETF já as junta por ti de forma automática e com o equilíbrio certo. Quando compras o cabaz, já levas de lá dentro as empresas todas. Andar a escolher ações individuais por cima disso é, para a maioria das pessoas, trabalha mais e risca mais sem retorno a mais. Em segundo lugar, há coisas que podem servir para diversificar um pouco, mas com cuidado e com conhecimento, não por moda. O ouro, por exemplo. O ouro costuma segurar o valor em tempos de crise ou de inflação alta, quando o resto do mercado cai, e por isso funciona como uma espécie de seguro. Mas atenção, o ouro não paga juros nem dividendos, não produz nada e também oscila, por isso não é um porto sempre calmo. É apenas um risco diferente. Já o imobiliário, através dos REITs, paga rendas de imóveis sem teres de comprar uma casa, o que é interessante, mas sobe e desce com o mercado como qualquer outra coisa. Estes dois só devem entrar na tua carteira se fizerem sentido para o teu plano e sempre numa dose mais reduzida. E em terceiro lugar, num campo completamente à parte, está a cripto. E quero ser muito direto contigo aqui porque há gente a ganhar dinheiro e a iludir-te sobre isto.
A cripto não é bem um investimento no sentido tradicional, é especulação. Pode cair 50% num único mês e já caiu várias vezes, por isso, se lhe quiseres tocar, só deves lá colocar dinheiro que estejas mesmo disposto a perder por completo, sem que isso te tire o sono e nunca por sentires que estás a ficar de fora, que toda a gente está a ganhar, menos tu. Esse medo de ficar de fora é precisamente o que te faz comprar no topo e perder. E deixa-me dar-te uma regra que nunca falha e que resume esta paragem toda. Não coloques dinheiro em nada que não consigas explicar a outra pessoa em 2 frases. Se não percebes o que é, não é investimento. É uma aposta de casino. Muito bem, já sabes onde é que tu podes colocar o dinheiro. Agora falta saber o como e o sítio onde é que tu vais comprar. E aqui há outra boa notícia. Para comprares um ETF, não precisas do balcão do banco com as suas comissões e o seu gestor vendedor. Precisas de uma corretora que é simplesmente uma aplicação no teu telemóvel onde abres a conta e compras os teus investimentos. E a escolha da corretora certa faz uma diferença enorme no custo de tudo, por isso vale a pena parar aqui. Deixa-me mostrar-te primeiro o choque para perceberes a diferença ao vivo. Investir 5.000 € num ETF custa-te 0 € numa corretora destas. Zero. E esses mesmos 5.000 € num banco tradicional podem custar-te à volta de 25 € só pela ordem, mais uma comissão de guarda de títulos que pagas todos os anos só por teres lá o investimento parado. Ou seja, o banco cobra-te para comprar e cobra-te para guardar. Quanto às corretoras concretas, deixa-me deixar-te um mapa rápido para não andares perdido. A Trade Republic é ótima para começar de forma simples. Tem um plano automático que compra por ti todos os meses, é das mais fáceis para quem está a dar os primeiros passos. A XTB tem uma vantagem grande para nós portugueses, que é ter sucursal em Portugal, o que faz com que as operações apareçam de forma mais simples na tua declaração e te poupa dores de cabeça com os impostos. A Trading 212 é boa para investir com pouco dinheiro e sem qualquer tipo de comissões. A Interactive Brokers é mais indicada para carteiras maiores e para quem é mais avançado. A DGIR, por sua vez, dá acesso a uma panóplia de produtos. Todas elas têm a guarda de títulos gratuita, ao contrário dos bancos como a Caixa, o Santander, que te cobram à volta de 0,5% pela ordem, mais essa tal guarda anual. Eu vou ser 100% transparente contigo porque a palavra grátis engana e eu não te quero vender ilusões. Mesmo nas corretoras, há quase sempre uma pequena taxa por ordem à volta de 1 €. Por exemplo, na Trade Republic, que numa compra pequenina pode representar cerca de 1%. Há também o chamado spread e a taxa de câmbio se comprares em dólares. Não é tudo literalmente a zero, há sempre um custozinho, mas mesmo com isso tudo é uma fração minúscula do que aquilo que um banco te cobra. E ao longo dos anos essa diferença é a tal fortuna de que já falamos. E como sempre, confirma os valores atuais antes de decidires, porque estas condições mudam com frequência e cada uma serve melhor para um perfil específico de investidor. Depois de te ter mostrado todas as ferramentas uma a uma, tenho algum receio de que tenhas ficado com a sensação de que isto é complicado, que tens de escolher entre 10 produtos diferentes e montar uma coisa de engenheiro. E é exatamente o contrário disso que eu quero que tu leves. A verdade é que a receita que funciona é muito simples, quase aborrecida de tão simples e passa por uma ideia só: dividires o dinheiro por objetivo. O teu fundo de emergência e o dinheiro de curto prazo ficam em segurança nos certificados de aforro ou numa conta remunerada. É o cofre e fica quietinho de lado. O dinheiro de longo prazo, aquele com que queres crescer de verdade, aquele que só vais precisar daqui a muitos anos, vai para um ETF de ações mundiais. É o motor. E se quiseres aproveitar a vantagem fiscal para a reforma, uma parte pode ir para um PPR de baixo custo, é o extra. No fundo, para a maioria das pessoas, tudo isto se resume a 3 coisas: uma corretora, um ETF mundial e um reforço automático todos os meses. É só isto. E é simples de propósito, não é simples por acaso, nem por eu estar a tentar esconder-te alguma coisa. É simples porque, na esmagadora maioria dos casos, o simples rende mais do que o complicado. Quem complica anda a mexer, a tentar adivinhar, a pagar comissões e perde. Quem faz o simples e deixa estar, ganha. Antes de avançarmos, há uma decisão que muita gente com casa própria enfrenta e sobre a qual quase ninguém dá uma resposta séria e honesta, e sei que muitos de vocês estão neste caso exato. É a decisão de saber se deve investir o dinheiro que sobra ou se devemos utilizar esse dinheiro para pagar mais depressa o crédito da casa. É uma dúvida que deixa muita gente paralisada durante anos sem fazer nem uma coisa nem outra. E é disso que nós vamos falar a seguir, com calma e com contas, porque é aqui que está uma nuance que vale mesmo ouro
e que quase nenhum guru estrangeiro te dá, porque lá fora a realidade do crédito é completamente distinta. Se tens crédito da casa e algum dinheiro a sobrar ao fim do mês, tens à tua frente duas hipóteses. E o que torna esta decisão tão difícil e o motivo pela qual tanta gente fica presa nela é que ambas as hipóteses são boas. Não é uma escolha entre o certo e o errado, é uma escolha entre dois caminhos que ambos fazem sentido. E por isso é que a cabeça anda às voltas. A primeira hipótese é usares esse dinheiro para abater no crédito da casa, aquilo a que se chama amortizar. O que isto faz é reduzir a tua dívida e ao reduzir a dívida passas a pagar menos juros ao banco ao longo de todo o empréstimo. E o mais interessante desta hipótese, aquilo que a torna tão atraente, é que o ganho é totalmente garantido. Não depende do mercado, não depende de sorte nenhuma, é certo como 2 mais 2 são 4 e é igual à taxa do teu crédito, sem risco nenhum, sem surpresas. A segunda hipótese é investir esse dinheiro no mercado, num ETF como falamos. A longo prazo, esta opção tende a render mais do que a taxa do teu crédito, o que a torna à primeira vista a escolha óbvia. Mas há duas diferenças importantes que tens de colocar na balança e que muita gente esquece. A primeira é que esse retorno maior é incerto, não é garantido. Pode variar muito de ano para ano e há anos em que é inclusive negativo. A segunda é que pagas 28% de imposto sobre os ganhos, o que te reduz aquilo que efetivamente te fica no bolso. Então é assim que eu quero que tu penses nisto. De um lado tens o retorno certo, limpo de impostos, mas baixo. Do outro tens um retorno provavelmente maior, mas incerto e tributado. E a resposta certa, e é aqui que quase toda a gente se engana, não é sempre a mesma. Não há uma resposta universal. Depende do número e de um número só, que é a taxa do crédito. É esse número que inclina a balança para um lado ou para o outro. E é exatamente essa conta que te vou mostrar a fazer no próximo passo para que consigas decidir no teu caso concreto, com a tua taxa, em vez de andares a adivinhar ou a fazer aquilo que o vizinho fez. Deixa-me então dar-te a forma de decidir com clareza, porque quando percebes isto, aquela dúvida que te andava a moer a cabeça durante meses, resolve-se numa tarde. Vou pôr os dois lado a lado e com números. Do lado de amortizar o crédito da casa dá-te um retorno garantido que é exatamente igual à taxa do teu crédito. E sem os impostos, porque os juros que deixas de pagar ao banco não são tributados, são um ganho limpo. Ou seja, se o teu crédito está a 3,5%, cada euro que usas para amortizar equivale a ganhares 3,5% garantidos e limpos. Não é pouco, é sobretudo certo. De um lado, investir. Investir num ETF tem rendido à volta de 7% em média ao longo prazo, o que é mais do dobro. Mas atenção, depois de tirares os 28% de imposto sobre os ganhos, aqueles 7% passam a valer na prática qualquer coisa como 5% líquidos. E ainda por cima esse valor é incerto, pode ser mais num ano e menos no outro. Olhando para isto, a regra da decisão fica simples e quero dar-te em 3 cenários. Se a taxa do teu crédito for alta, acima dos 5%, faz mais sentido amortizar. Primeiro, porque é o retorno mais seguro que consegues arranjar e está a competir de igual para igual com o mercado, mas sem qualquer tipo de risco. Se a taxa for baixa, abaixo dos 3%, faz mais sentido investir, porque o mercado tende a render bastante mais a longo prazo e a diferença compensa o risco. Se a tua taxa estiver no meio entre os 3% e os 5%, que é precisamente onde está a maioria dos créditos em Portugal neste momento, então a melhor resposta não é uma coisa nem outra, é fazeres as duas ao mesmo tempo, através daquilo a que se chama a estratégia híbrida. A estratégia híbrida é simples e resolve aquela indecisão de uma forma que eu acho elegante, porque em vez de te obrigar a escolher entre segurança e crescimento, dá-te as duas coisas ao mesmo tempo. Deixas de ter de escolher entre dormir descansado e construir património. Pegas no dinheiro que te sobra ao fim do mês e divides em duas partes. Uma parte vai para abater no crédito da casa a amortizar. A outra parte vai para investir, por exemplo, num ETF. Deixa-me dar-te um exemplo com números para veres a coisa a funcionar. Imagina que te sobram 400 euros por mês. Decides usar 200 para amortizar e 200 para investir. Do lado da amortização estás a reduzir a tua dívida e o teu risco e a garantir que aquele retorno é certo. Do lado do investimento estás a captar o crescimento do mercado e a manter o dinheiro a render e disponível. Não pões os ovos todos num cesto, ganhas dos dois lados. Mas há 3 detalhes que fazem toda a diferença nesta estratégia e se não os souberes podes deitar boa parte da vantagem fora. Por isso, presta atenção a cada um. O primeiro detalhe é este. Quando amortizas, tens de escolher reduzir o prazo de crédito e não reduzir o valor da prestação mensal. E eu sei que a tentação é reduzir a prestação porque dá alívio imediato no mês, mas é a redução do prazo que te poupa muito mais juros ao longo de toda a vida do empréstimo, porque
cada ano a menos de crédito é um ano a menos a pagar os juros ao banco. Reduzir a prestação sabe bem hoje, reduzir o prazo enriquece-te ao longo prazo. O segundo detalhe é que tens de contar com a comissão de amortização que o banco cobra quando o abates. No crédito de taxa variável, que é o mais comum, essa comissão é baixa e não te deve desincentivar de nada. No de taxa fixa, faz as contas primeiro, porque 2% já pesa um bocadinho mais. O terceiro detalhe é a própria vantagem do fundo, aquela que resume tudo. Ficas com menos dívida de um lado e com o dinheiro a crescer e já disponível do outro. É o melhor dos dois mundos sem teres de apostar tudo numa só carta. Para muita gente, com casa e algum dinheiro a sobrar, esta é a estratégia mais inteligente que existe. E para veres isto a sério, dou-te um caso concreto. Vou chamar-lhe Sofia, mas podias ser tu. A Sofia tinha um crédito da casa de 150 mil euros a 3,5%, bem no meio daquela zona onde não há resposta óbvia e sobram-lhe 400 euros por mês. Em vez de escolher, faz as duas, 200 para cada lado. Do lado de amortizar, esses 200 euros por mês poupam-lhe à volta de 18 mil euros em juros e a casa fica paga cerca de 6 anos mais cedo. Do lado de investir, os outros 200 num ETF a 7% transformam-se em cerca de 104 mil euros ao fim de 20 anos. O resultado é este: a casa paga mais cedo e um pé de meia de 6 dígitos, segurança de um lado, crescimento do outro, sem ter de escolher. Estes números são ilustrativos, variam com a tua taxa e com o mercado, mas dá-te aqui um exemplo sólido daquilo que podes aplicar na tua vida pessoal. Voltando ao mapa, chegamos à quarta paragem, que é começares com pouco e automatizares. E esta paragem é especial porque é a que derruba o maior mito de todos sobre o investimento. Aquele que mantém milhões de pessoas paradas a vida inteira à espera de um dia que nunca chega. O mito é este: muita gente acha que para investir precisa de ter muito dinheiro ou de saber escolher o momento certo para entrar no mercado, de adivinhar quando está barato. E a verdade é que ambas as ideias estão erradas. As duas. Não precisas de muito dinheiro e não precisas de adivinhar nada. Aquilo de que precisas é de começares pequeno e de seres consistente mês após mês. Deixa-me dizer-te uma coisa que parece exagero, mas não é. 20 ou 50 euros investidos todos os meses, sem falta, durante anos, valem muito mais do que 5 mil euros investidos uma única vez e depois nunca mais. A consistência ganha ao montante quase sempre. E a forma de fazeres isto, a forma que tira o esforço e a emoção da equação, chama-se reforço automático. Funciona assim: montas na corretora uma ordem para comprar todos os meses o mesmo valor do teu ETF. No mesmo dia, aconteça o que acontecer no mercado. Não olhas, não decides, não te preocupas. Só acontece. E há uma beleza escondida nisto que quero que percebas. Quando o mercado está caro, esse teu valor fixo compra-te menos unidades. Quando o mercado está barato, o mesmo valor compra-te mais. Ou seja, compras automaticamente mais quando está em saldo e menos quando está caro. E a média ao longo do tempo acaba por sair a teu favor sem tu teres de pensar nisso. E o mais importante de tudo é o que isto te faz por dentro. Ao automatizar, tiras a emoção da jogada. E a emoção é precisamente o que faz a maioria das pessoas perder dinheiro. O medo que faz vender nas quedas, a ganância que faz comprar nos topos. Uma máquina não tem medo nem ganância e tu, ao automatizares, passas a investir como uma máquina, com a cabeça fria. Repara que isto é exatamente o mesmo pagar-te a ti primeiro que aprendeste na segunda aula. A diferença é só o destino. Em vez da tua fatia ir apenas para o cofre, agora vai para o investimento, a crescer a sério. E tal como no cofre, montas a transferência uma vez e esqueces. O sistema trabalha por ti enquanto tu vives a tua vida. Chegamos à quinta paragem, aquela que já te tinha prometido e que te distingue de quem só ouve gurus estrangeiros. É a paragem sobre as armadilhas, as que existem à tua volta aqui, agora, no teu telemóvel e que só querem uma coisa: o teu dinheiro. Deixa-me começar com um número que devia estar escrito à porta de todas elas em letras bem grandes. Entre 70% e 80% das pessoas que investem em CFDs e em Forex perdem dinheiro. 70% a 80%. E isto não sou eu que estou a inventar para te assustar. Está escrito nos próprios sites que anunciam esses produtos porque a lei obriga-os a avisar. Ou seja, a própria casa que te vende aquilo é obrigada a dizer-te em letras pequeninas que a esmagadora maioria dos clientes perde. Lê sempre as letras pequeninas porque
porque é aí que está a verdade que a publicidade muitas vezes esconde. Quero por isso que fujas de 3 coisas em particular e vou nomeá-las sem qualquer tipo de rodeios. A primeira são os CFDs, o Forex e o Trading, ou seja, todo aquele mundo do fica rico depressa, dos gráficos, dos sinais, dos cursos de trading que te prometem largares um emprego em apenas 3 meses. Na realidade, isso arruína a esmagadora maioria de quem lá entra e enriquece sobretudo quem vende os cursos e as plataformas. A segunda coisa de que quero que fujas são os fundos e os PPR do balcão do banco, com aquelas comissões de 1,5% a 2% que já vimos várias vezes, que te consomem o retorno todo ao longo dos anos. E a terceira é a cripto da moda, aquela que aparece de repente promovida por influenciadores pagos com promessas de multiplicar por 10 e que muitas vezes desaparece tão depressa como surgiu, levando o dinheiro de quem entrou por último. E para te protegeres de praticamente tudo isto, não precisas ser um especialista, basta uma regra de ouro, uma que só quero que decores. Se alguém te pressiona a decidir depressa ou se te promete ganhos garantidos, é uma armadilha. Não há exceções aqui. As duas coisas, a pressa e a garantia, são as impressões digitais de burla. Porque o dinheiro a sério, o que fica, cresce devagar, com paciência e sem qualquer tipo de drama. Quem te coloca pressa em cima é porque não quer que tu penses. E quem te garante ganhos quer te enganar. A sexta paragem é talvez a mais difícil de todas e é difícil por uma razão curiosa. Não tem a ver com escolher produtos, com contas ou com estratégia. Tem a ver contigo, com a tua cabeça. E a verdade dura, aquela que quase ninguém te diz, é esta: o maior inimigo do dinheiro não é o mercado. És tu no dia em que o mercado cai 20% e o teu instinto grita para venderes tudo antes que caia ainda mais. Deixa-me explicar-te porque é que este é o momento que separa quem ganha de quem perde. Quando o mercado cai e vai cair várias vezes ao longo da tua vida de investidor, aquilo que sentes é pânico. Vês o teu dinheiro encolher no ecrã, lês notícias catastróficas, toda a gente à tua volta está assustada. E nesse momento de pânico, quem vende transforma uma queda que era temporária numa perda que passou a ser definitiva. Porque enquanto não vendes, é só um número mais baixo no ecrã, uma perda no papel que ainda pode recuperar. No momento em que vendes, cristalizas o prejuízo, tornas a perda real e sem volta. Por outro lado, quem fica e aguenta e continua a comprar acaba sempre por recuperar, porque até hoje o mercado recuperou de todas as quedas sem uma única exceção. Todas. Por isso, a primeira parte desta paragem é diversificar, que já sabes o que é. Não colocares tudo numa empresa só ou num único setor. E a boa notícia, mais uma vez, é que um ETF mundial já faz isso por ti automaticamente ao juntar milhares de empresas de dezenas de países, de modo a que, se uma cai, os outros seguram. A diversificação já vem de origem. E a segunda parte é mais difícil de cumprir, apesar de ser a mais fácil de dizer. Depois de comprares bem, a melhor ação que podes tomar é nenhuma. Não faças nada. Não olhes para a tua carteira todos os dias, porque isso só te vai criar ansiedade e tentação constante de mexer, de vender, de ajustar. Vê-la uma vez por trimestre é mais do que suficiente. Eu sei que é contraintuitivo, porque em quase tudo na vida quem se esforça mais ganha mais. Aqui é um pouco ao contrário. Quem mexe menos tende a ganhar mais. Planta a árvore, rega de vez em quando e deixa-a crescer. Não andes a arrancar todas as folhas todos os dias. Não andes todas as semanas em cima dela a ver se as raízes, entretanto, já começaram a dar frutos em cima. A sétima e última paragem é a menos entusiasmante de todas. Não tem glamour nenhum, ninguém faz vídeos empolgantes sobre isto. Mas é obrigatória e é onde muita gente tropeça em Portugal, às vezes tropeça caro, por isso presta atenção estes últimos minutos. São só 2 coisinhas e fazem-se uma vez por ano. A primeira coisa são os impostos e o que precisas saber é o essencial, não precisas de ser contabilista. As mais-valias das ações e dos ETF, ou seja, o lucro que fazes quando vendes, pagam 28%. O PPR, se cumprires as condições, paga apenas 8%, muito menos e é uma das grandes vantagens. E os certificados da Forro têm as suas próprias regras mais suaves. Tudo isto se declara no IRS no anexo certo. E há aqui um pormenor importante que muita gente ignora e depois tem problemas. Se investires através de uma corretora estrangeira, és tu responsável por declarar esses ganhos no chamado anexo J. O Estado não sabe por ti, tens de ser tu a dizer. Já uma corretora com uma sucursal em Portugal, como a XTB, que já mencionei, simplifica-te bastante esse trabalho, porque muita coisa já aparece tratada. Se tu estás a começar e não te queres chatear com o fisco, isto de certa forma pode pesar um bocadinho na tua escolha.
A segunda coisa é reveres a tua carteira uma vez por ano. E isto é mais simples do que parece. Significa olhares para ela uma vez por ano e ver se alguma parte cresceu demasiado e desalinhou do teu plano. Por exemplo, se decidiste ter uma fatia em ETF e uma pequena fatia em ouro e o ETF disparou, pode ser que a proporção se tenha descontrolado. Reequilibrar é só voltar a pôr as proporções onde tinhas planeado. É um processo que te leva 5 minutos uma vez por ano e mais nada. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, nada disso, mas tens de o fazer porque é precisamente o que separa quem investe a sério de quem só brinca aos investimentos. E confirma sempre as taxas e os anexos em vigor no ano em que estás, porque estas regras mudam de tempos a tempos e, como sempre, este é o último aviso da parte de investir. Tudo isto é educação e não aconselhamento fiscal, porque isso para situações mais complexas, com muito dinheiro ou muitas fontes, vale mesmo a pena pagares uma vez a uma contabilista. Acredita que sai muito mais barato em comparação com uma dívida ao fisco. Antes de fecharmos a parte de investir, eu quero dar-te a prova de que tudo isto funciona. E não é uma prova de teoria, é uma história real com números reais que mostra por que razão este método funciona mesmo nos piores cenários possíveis. Eu quero que a ouças com atenção porque responde de antemão ao maior medo que provavelmente tu tens. E se eu começar na altura errada? Imagina uma pessoa que começou a investir 200 euros por mês em janeiro do ano 2000. E repara na data porque não podia ser pior. Janeiro de 2000 foi exatamente o pico da bolha das empresas de internet, o chamado .com. O momento mais caro, o pior momento imaginável para começar a investir. Se houvesse um prémio para o timing mais infeliz da história, esta pessoa ganhava. E o que aconteceu a seguir foi um pesadelo. Levou logo com uma queda de 49%, quase metade do dinheiro a desaparecer. E alguns meses depois, em 2008, levou com outra queda de 57% na grande crise financeira. Duas quedas brutais em menos de 10 anos. Esta década ficou a chamar-se, e com razão, a década perdida. E agora olha para os números, porque é aqui que a história muda de cenário. Ao longo de 25 anos, essa pessoa investiu cerca de 60 mil euros. Sempre os mesmos 200 por mês, sem parar. E esse dinheiro vale hoje à volta de 290 mil euros, ou seja, quase 5 vezes mais aquilo que colocou. 5 vezes tendo começado no pior dia possível e tendo apanhado as duas piores quedas de uma geração. Mas a parte mais importante, aquela que quero mesmo que fique contigo, está precisamente na tal década perdida. Nos primeiros 10 anos, esta pessoa investiu 24 mil euros e ficou com uns 25 mil. Ou seja, ao fim de 10 anos de esforço, praticamente só recuperou o que colocou. Muita gente teria desistido aqui e é isso que a maioria faz, desiste no pior momento. Mas ela continua a comprar, mês após mês, também nas quedas, sobretudo nas quedas. E foi ter continuado quando não via resultado nenhum, que anos mais tarde fez toda a diferença. E há aqui um remate que arruma a questão de vez. Quem tivesse metido tudo de uma vez naquele pico de 2000 ainda hoje teria ganho menos do que quem foi metendo aos poucos todos os meses. O que conta não é acertares no momento certo, que ninguém acerta, é o tempo no mercado. Permite-me agora fazer o balanço destes 3 dias porque quero que percebas, a sério, o tamanho daquilo que já tens nas mãos neste momento. No primeiro dia tu viste a tempestade, percebeste para onde foge o teu dinheiro, o porquê e percebeste se calhar pela primeira vez que o problema nunca foi só a tua força de vontade. No segundo dia montaste o guarda-chuva, montaste o orçamento que te paga primeiro, aprendeste a fazer o dinheiro sobrar ao fim do mês e a tapar os buracos por onde ele fugia. E hoje ficaste com um mapa completo para pegar nesse dinheiro que agora sobra e o pôr a multiplicar. Para além disso, as 7 paragens todas, desde blindaste até tratares dos impostos, das ferramentas às armadilhas, da forma certa de começar à forma certa de não estragar tudo a meio. Aqui tens tudo, tens um mapa inteiro do princípio até ao fim. E eu digo-te isto com honestidade, sem falsa modéstia. Muita gente paga centenas de euros por um curso de investimentos que dá menos do que aquilo que tu recebeste nestes 3 dias de graça. Não te digo isto para me gabar, digo-te para valorizares o que tens, para não deixares isto cair no esquecimento, como cai quase tudo. Mas tenho também de te dizer uma verdade incómoda, porque nunca te enganei nestes 3 dias e não vai ser agora que comece. E a verdade é esta, saber não é o mesmo que fazer. Nessa distância curta, mas traiçoeira entre saber e fazer, que quase toda a gente acaba por falhar. Não por falta de informação, por não passar à ação. Quero falar-te deste ponto com calma e sem culpar ninguém, muito menos a ti, porque isto
que te vou dizer não é uma crítica, é uma constatação e é a coisa mais honesta que te posso deixar. Tu sais destes 3 dias com o método todo na cabeça, com os passos, com o mapa, com as ferramentas. E mesmo assim, se fores como 9 em cada 10 pessoas, e as estatísticas são estas, sabes o que vai acontecer? A vida vai atravessar-se no caminho como se atravessa sempre. O entusiasmo que sentes neste momento vai durar 2 ou 3 semanas. E depois, devagarinho, a rotina volta, aparecem outras prioridades e daqui a um ano vais estar exatamente no mesmo sítio onde estás hoje. Com o mesmo saldo, as mesmas contas apertadas, a mesma tempestade. E o que é pior de tudo é que com a sensação amarga de que já sabias o que tinhas que fazer e não fizeste. E eu quero que tu percebas uma coisa porque acho que isto é um pouco libertador. Isto não é falta de informação tua. A informação está toda à tua frente, eu dei-te nestes 3 dias e a internet está cheia dela, de graça para quem a quiser. Ninguém falha por falta de informação, falha-se por falta de implementação, de consistência e, sobretudo, por falta de alguém que te segure quando a vontade fraqueja. E a vontade fraqueja a toda a gente, sem exceção. Também a mim. A diferença é ter ou não ter quem te empurre nos dias em que não te apetece. E é por isto que, a partir de agora, há 2 caminhos à tua frente e quero que os vejas com clareza. O primeiro caminho é o de sempre, o que já conheces, o de fazeres isto sozinho. O segundo caminho é aquele que resulta, é montares tudo com as ferramentas prontas, comigo a mostrar-te o próximo passo a cada mês e com uma turma de pessoas a fazer o mesmo caminho ao teu lado, ao mesmo tempo. E nesse caminho tu não desistes, precisamente porque não estás sozinho. Porque quando a tua vontade falhar, há uma turma e estarei lá eu a puxar por ti. A diferença entre quem muda a vida e quem volta ao zero quase nunca é o conhecimento, é ter alguém a segurá-lo mês após mês, mesmo quando a vontade fraqueja. E é aqui, exatamente neste ponto, que quero apresentar-te aquilo que construí para resolver este problema. Não o problema da informação, que esse de certa forma já está resolvido porque eu te dei toda, o problema da implementação, o de passar do saber ao fazer e de não desistir a meio. Chama-se Academia Poupa-me. E deixa-me ser muito claro sobre o que ela é e o que não é, porque não te quero vender gato por lebre e prefiro afastar-te à partida se não for para ti. A Academia não é um curso de vídeos que tu vês uma vez com muito entusiasmo e depois esqueces numa pasta do computador. Não é daqueles cursos que compras, vês as 2 primeiras aulas e nunca mais abres. A Academia é um acompanhamento de 6 meses comigo e com uma turma em que constróis o teu sistema todo, passo a passo, do princípio ao fim e sais com ele a funcionar de verdade, não na teoria. E são 6 meses de propósito, não é um número atirado ao ar. É porque um hábito financeiro precisa de tempo para colar, para se tornar parte de ti. Não se cria num fim de semana de motivação, cria-se com repetição, mês após mês, até deixar de custar. A estrutura é muito simples e são 6 graus, um por cada mês para não te sentires perdido nem sobrecarregado. Todos os meses abre um módulo novo de vídeos no ritmo certo. Tens 2 sessões ao vivo comigo por mês, todas gravadas para o caso de não poderes assistir em direto, para tirares as tuas dúvidas e não perderes no caminho. E tudo isto assenta na aplicação Poupa-me, onde tens o teu plano individual, aquele que já começaste a ver na segunda aula, feito à tua medida. E ainda uma comunidade no WhatsApp onde tiras as dúvidas e sobes a escada ao lado de outras pessoas a fazer exatamente o mesmo caminho que tu. No fundo, estes 3 dias que tivemos juntos foram apenas a antevisão, o trailer, se preferires, daquilo que a Academia é por dentro, todos os dias ao longo dos próximos 6 meses. Deixa-me mostrar-te um mapa da Academia por dentro, que são os 6 degraus, um por cada mês, para veres com os teus olhos como tudo aquilo que aprendeste nestes 3 dias se liga, se aprofunda e se transforma em ação. Não é informação solta, é uma escada e cada degrau assenta no anterior. O primeiro degrau é ver a verdade, é olhares para os teus números a sério, sem fugir, e para a tua relação com o dinheiro. Foi de certa forma a antevisão que tiveste no primeiro dia com a tempestade. O segundo degrau é pôr ordem na casa com as contas separadas, o orçamento montado e pagares-te a ti primeiro a funcionar. O terceiro degrau é poupar a sério, com o cashback, a energia trocada, as subscrições cortadas, todos aqueles ganhos concretos. E o quarto degrau é tratar das dívidas, montar a rede de segurança com o fundo de emergência construído. Estes 3 degraus, o 2, o 3 e o 4, foram a antevisão do segundo dia. O quinto degrau é investir com os juros compostos, os ETFs, a corretora aberta e a tua primeira compra feita a sério, não em teoria apenas.
E o sexto grau é acelerar e proteger com PPRs, o IRS, a reforma tratada e o teu plano a 5, 10, 15, 20, 25 anos montado. Estes dois últimos degraus foram a antevisão do dia de hoje. Repara como a ordem é fiel àquilo que te tenho dito desde o primeiro minuto do primeiro dia. Primeiro organizar, depois poupar, depois investir e por fim proteger. Sem saltar nenhum passo, porque saltar passos é o que faz toda a gente falhar. Nestes 3 dias eu mostrei-te os degraus principais, o essencial de cada um. A Academia leva-te por todos, um de cada vez com calma, ao longo de 6 meses, sem te deixar saltar nenhum. E mais importante ainda, sem te deixar desistir a meio. Deixa-me então percorrer contigo tudo aquilo que levas nestes 6 meses. E não te digo como uma lista de compras para te impressionar com a quantidade, digo-te para perceberes que cada peça tem uma função e que todas juntas servem para uma coisa só: montares e manteres o teu sistema a funcionar durante meio ano até ele se tornar um hábito para o resto da tua vida. Levas um módulo de vídeos por mês que abre na ordem certa dos degraus e que fica teu, para veres e reveres ao teu ritmo quando te der jeito. Levas 2 sessões ao vivo comigo por mês durante os 6 meses para tirares dúvidas em direto e não te perderes no caminho. E todas vão ficar gravadas para o caso de faltares alguma. Levas o acesso à comunidade no WhatsApp, onde tiras dúvidas ao longo da semana e sobes a escada ao lado de gente a fazer exatamente o mesmo. O que eu te garanto que vai fazer toda a diferença nos dias em que a vontade vai fraquejar. E levas ainda um módulo extra para quem quer ir mais longe sobre como arrancar um negócio ou um rendimento extra, porque poupar e investir é metade da equação e ganhar mais é a outra metade. E depois há 2 bónus que quero que percebas bem, porque não são para toda a gente e eu não vou fingir o contrário. O primeiro é o acesso à aplicação Poupa-me com tudo lá dentro: o orçamento, o registro de gastos, os simuladores de juros compostos e independência financeira e o teu plano individual adaptado ao que tu ganhas e ao que tu queres. É a base da minha metodologia, é o motor de tudo. E este bónus é apenas para as primeiras pessoas que entrarem. E não te digo isto como truque de vendas para te colocar pressão, digo-te porque é verdade. A aplicação tem um custo real por cada pessoa que está lá dentro e por isso muito simplesmente não consigo abrir um número ilimitado de gente. O segundo bónus é ainda mais restrito e é apenas para um punhado das primeiras pessoas a inscreverem-se. Um dia presencial comigo, em pessoa, cara a cara, para acelerarmos o teu plano lado a lado. Os detalhes desse dia, o onde e o quando, dou-os a quem entrar. Por agora só te peço uma coisa: que acredites em mim quando digo que vale mesmo muito a pena estares entre os primeiros. E a ideia central de tudo isto, aquela que quero que leves acima de qualquer outra coisa, é esta: eu não te estou a vender informação, essa eu já te dei de graça nestes 3 dias e vou continuar a dar no meu perfil de Instagram. O que te estou a vender é a implementação acompanhada durante os próximos 6 meses. Algo que me deixa muito feliz é que vamos conseguir passar o período de Natal juntos e também o mês de janeiro, que é sempre um mês complicado, e desta forma eu vou-te poder ajudar também nas tuas compras natalícias, perceber quais são os melhores produtos, de que forma é que tu podes poupar o máximo possível numa época em que todos nós acabamos por gastar um pouco acima daquilo que gastamos normalmente. Por isso acho que nesse sentido também vai ser extremamente divertido e tenho a certeza que vamos trocar ideias e experiências fantásticas. Antes de falar do valor e do preço, eu quero fazer uma coisa que quase ninguém faz numa venda e que eu faço porque prefiro assim. Quero dizer-te honestamente para quem é isto e para quem não é, porque prefiro 1000 vezes que fiques de fora do que entres arrependido e insatisfeito. Isto é para ti se estás farto, mesmo farto de chegar ao fim do mês a zeros, mês após mês, ano após ano. É para ti se queres uma forma simples e clara de mudar essa situação sem teres de te tornar um especialista em finanças. E é para ti se estás disposto a dedicar cerca de 1 hora por semana durante 6 meses, que é o que isto te pede, nem mais nem menos. Agora repara bem no que eu não disse. Não disse que precisas de ganhar muito. Não disse que precisas de já perceber disto. Não precisas de nada disso. Precisas apenas de organização e de deixar que alguém te segure para não desistires. O resto, trato eu. E agora a outra metade e que interessa igualmente. Isto não é para ti se procuras esquemas de ficar rico depressa, se queres duplicar o dinheiro em 3 meses, porque isso não existe e quem tu prometes está a mentir-te, como já vimos anteriormente. Não é para ti se queres resultados sem mexer um dedo, porque aqui há trabalho. E não é para ti se achas que ver um vídeo uma vez de forma passiva chega para mudar a tua vida, porque não chega, nunca chegou a ninguém. Aqui trabalha-se, é pouco, é 1 hora por semana, mas trabalha-se durante meio ano. Por isso, se te revês na primeira descrição, isto foi feito a pensar em ti e eu teria todo o gosto em acompanhar-te nos próximos 6 meses. Se te revês na segunda, ser honesto contigo e poupa o dinheiro.
Deixa-me então falar-te do preço e quero fazê-lo de forma transparente, sem truques de vendedor, somando à tua frente aquilo que cada parte custaria em separado se comprasses sozinha. As 12 sessões ao vivo comigo ao longo dos 6 meses valem por si só 240 euros. Os 6 módulos de vídeo valem outros 240. A comunidade do WhatsApp com um módulo extra de negócios vale 120. Só nisto, e ainda sem contar os bónus, o valor real daquilo que já recebes já passa os 600 euros. E por cima disto tens ainda a aplicação Poupa-me com o teu plano individual, que com esse plano personalizado, sozinha valeria 180 euros. E como vocês sabem, é um bónus para as primeiras pessoas que entrarem, assim como aquele dia presencial que, acreditem, eu vou fazer tudo para proporcionar uma experiência absolutamente incrível, que não vai ter qualquer tipo de preço. Ora, com tudo somado, isto seria um preço justo bem acima dos 1000 euros por 6 meses de acompanhamento próximo. E se seria justo, repara, não estava a inflacionar nada, mas o preço da academia não é de todo esse. É 197 euros pelos 6 meses. E deixa-me dizer-te porque é que eu faço este valor, para não pensares que há aqui algo escondido. É porque eu quero que a barreira de entrada seja o mais baixa possível, para que o dinheiro não seja a desculpa que te mantém onde estás. As turmas são pequenas de propósito para eu conseguir acompanhar cada pessoa de verdade. As vagas são limitadas e podes pagar em prestações se precisares, para o valor não te pesar de uma só vez. Se bem que depois vamos ver com muita calma essa questão das prestações. E agora presta muita atenção a este último ponto, porque é o mais importante de todos e é onde muita gente se atrapalha. As inscrições para a academia não abrem agora, abrem só na segunda-feira de manhã, às 8 da manhã. O link de inscrição vai ser enviado por e-mail e no grupo do WhatsApp na segunda-feira logo de manhã. Por isso, se ainda não estás nesse grupo, entra já, agora pelo link que está aqui mesmo na descrição desta aula. E não deixes para depois, e vou dizer-te exatamente porquê, sem rodeios. É que quem está no grupo recebe o link primeiro. E receber o link primeiro é precisamente o que te dá a hipótese real de ficares entre as primeiras pessoas, que são as únicas que apanham aqueles bónus incríveis. A aplicação para as primeiras, o dia presencial comigo também para as primeiras vagas. Quem chega tarde fica sem elas, não por castigo, mas porque são mesmo limitados. Por isso, o teu passo de hoje é apenas um e é simples. Entra no grupo pela descrição e fica atento à segunda-feira de manhã. E lembra-te sempre, como em toda esta aula, de que investir envolve risco e de que nada disto é aconselhamento financeiro. Aquilo que eu te vou dar é a estrutura e o acompanhamento para tu tomares as tuas próprias decisões de forma autónoma e sempre com a base da poupança. Antes de fecharmos de vez, eu sei que mesmo depois de tudo isto te vão passar pela cabeça 3 desculpas. Eu conheço-as bem porque são as mesmas de sempre, as que me aparecem a toda a gente neste momento exato. E não te quero deixar sozinho com elas, porque não quero que sejam elas a decidir por ti à socapa. Por isso vamos derrubá-las juntos, uma a uma, com calma. A primeira desculpa é achares que é caro. E a isso eu respondo com uma conta simples. São 197 euros por 6 meses de acompanhamento próximo. Ora, aquela fuga de dinheiro que descobriste no primeiro dia, aquela tempestade que te leva ao ordenado sem dares por isso, é quase de certeza mais do que isto num único ano. Só de energia, telecomunicações e subscrições, no segundo dia mostrei-te como recuperar muito perto disto. Ou seja, a academia paga-se a si própria só com o que aprendes a poupar. E aquilo que vais aprender a investir paga este valor muitas vezes ao longo da tua vida. Caro é continuar a perder o que tu perdes agora. A segunda desculpa é dizeres que não tens tempo, e a isso respondo que é cerca de 1 hora por semana. 1 hora, o programa foi feito precisamente a pensar em gente ocupada, com trabalho, com filhos, com vida cheia. E deixa-me dizer-te uma coisa que talvez não tenhas pensado. É bem menos tempo do que aquele que já passas todas as semanas, preocupado com o dinheiro, a fazer contas de cabeça, a evitar olhar para o saldo. Essa preocupação também te consome tempo e consome-te muito mais do que 1 hora, só que não te dá nada em troca. E a terceira desculpa, e a mais funda de todas, é perguntares: e se não resultar comigo? E a isso eu respondo com toda a honestidade, sem te vender falsas garantias. Resulta se fizeres o trabalho que é pouco. Não há botão mágico, não há milagre, não te vou mentir sobre isso. Aquilo que te dou é o caminho certo, as ferramentas já prontas e uma turma e um acompanhamento a puxar por ti para não desistires. O resto, dar o passo, tens de ser tu. Mas repara numa coisa, e eu quero que penses mesmo nisto. O único risco verdadeiro aqui não é perder 197 euros. É ficares exatamente onde estás hoje, mais um ano. E é desta forma que nós chegamos ao fim. Deixo-te com uma última ideia.
para levares contigo quando fechares este vídeo, aconteça o que acontecer a seguir. A ideia é esta: daqui a um ano tu vais desejar ter começado hoje. É assim para toda a gente, sem exceção, porque o tempo passa na mesma, com ou sem a tua decisão. Este ano vai passar, quer faças alguma coisa, quer não faças. A única diferença, a única, é se quando esse ano passar e chegares aqui outra vez, tu estás no mesmo sítio onde estás hoje ou num sítio completamente diferente. A tempestade não vai parar, os preços vão continuar a subir, a reforma vai continuar a encolher e o dinheiro parado na conta vai continuar a derreter bem devagarinho todos os dias. Isso não está no teu controle e não te vai mudar. A única coisa que está no teu controle, a única coisa que muda é se desta vez tu vais fazer diferente. E tu já tens tudo o que precisas para fazer diferente. Tens a tempestade toda mapeada do primeiro dia, tens o orçamento que te paga primeiro do segundo dia e tens o mapa completo para investir de hoje. Tens o conhecimento todo e se quiseres tens-me a mim e uma turma ao teu lado para não fazeres o caminho sozinho. Falta apenas uma coisa e essa só depende de ti, a tua decisão. Por isso, ataca o que tu aprendeste, dá o primeiro passo hoje mesmo e se fizer sentido para ti, entra já no grupo pelo link da descrição e aparece comigo na segunda-feira de manhã. Fica à tua espera do outro lado. Espero mesmo que tenhas apreciado estas aulas.